Fala investidor, tudo bem com você? Uma satisfação enorme estar aqui de novo trazendo mais um capítulo desse curso que a gente está criando aqui, que é Aprendendo a Investir em Fundos Imobiliários do Zero a Montando uma Carteira. Então vou dividir com vocês tudo o que eu estou aprendendo sobre fundos imobiliários e eu sou o Gustavo Soares. E no capítulo de hoje a gente vai trazer o seguinte tema: qual é a diferença entre o investimento em fundos imobiliários e o investimento direto em imóveis? Quais são as vantagens e desvantagens de cada investimento desse aqui? E aí, o que você acha? Quem ganha essa? Os fundos imobiliários ou os imóveis físicos ali, você investir diretamente nele? Já vai comentando aqui embaixo aqui para a gente trocar uma ideia juntos aí, e também já aproveita, se inscreva aqui no canal, porque vão vir vários e vários capítulos, vários vídeos aí deste curso para frente para te ajudar a montar uma ótima carteira de fundos imobiliários, beleza? Então vamos começar o nosso vídeo trazendo o primeiro slide aqui, que é o seguinte. Eu trouxe um exemplo e lá no finalzinho a gente vai fazer o cálculo. Na minha cidade natal de Ipatinga, Minas Gerais, você consegue comprar um kitnet na casa, este daqui, R$95 mil, e é um apartamento kitnet 50 metros quadrados, e esse aqui, R$150 mil, um kitnet de 42 metros quadrados, e o aluguel lá de um kitnet desse padrão aqui, mais ou menos, está na casa de R$500. Então, eu fiz a média entre os dois, a gente com R$122.500, a gente consegue alugar um kitnet lá por R$500. E aí, será que os fundos imobiliários com esse mesmo valor de R$122.500 rendem mais para a gente por mês ou não? E aí eu tirei isso aqui lá do site da B3, os 10 fundos imobiliários mais negociados em abril de 2022. Então temos a lista deles aqui, e esses fundos imobiliários, hipoteticamente, a gente vai investir 10% em cada um e ficaria uma carteira que eu até gostei muito para o atual momento que a gente está vivendo de taxa de juros alta, de inflação alta. Então, fundos de papel vão representar 40% da carteira, fundos logísticos 20%, agências bancárias 10%, misto 10%, lajes corporativas 10% e shopping centers 10%. Então, é a nossa carteira teórica e hipotética aqui que a gente vai fazer o cálculo com esses mesmos 122.500. Quem será que rende mais para a gente? Comprar um imóvel físico ou investir tudo em fundos imobiliários? Beleza? Agora vamos ver a diferença desses dois tipos de investimentos. Bora lá! Então vamos lá, diferença entre os dois investimentos. Nos fundos imobiliários, a gente tem uma necessidade de menor quantidade de capital para iniciar o investimento. Como assim, Gustavo? Porque com fundo imobiliário, hoje em dia, você consegue comprar uma cota de R$10, por exemplo, então você já começa a investir em imóveis com um capital muito pequeno. Agora, quando você olha para um kitnet que a gente acabou de trazer um exemplo, você tem que desembolsar ali de cara R$90 mil, R$100 mil, ou você fazer um financiamento que acaba triplicando o valor do seu imóvel ali só pagando juros. Então, os fundos imobiliários têm essa vantagem de você começar a investir todo mês um pouquinho ali, R$10, R$20. É uma vantagem dos fundos imobiliários, beleza? E agora também eles têm maior possibilidade de diversificação. O que seria isso? Só para você ter uma ideia, aqueles 10 fundos imobiliários que a gente vai fazer ali, o nosso cálculo hipotético ali, aquela carteira hipotética, se você comprar aqueles 10 fundos imobiliários, você vai estar investindo em 136 imóveis, fora os certificados recebíveis imobiliários dos fundos de papel. Então você diversifica muito mais investindo em fundos imobiliários. Fundos imobiliários têm maior liquidez também. E o que significa liquidez? A liquidez é você transformar um ativo de forma muito rápida em dinheiro. Então você pega uma cota de fundo imobiliário hoje, você senta na frente de um computador, então pega o celular, entra na sua corretora, você vende uma cota de um fundo imobiliário em questão de minutos. Então, a liquidez dele é muito maior do que um imóvel físico. Se você for vender o seu imóvel, pode demorar um dia, semanas ou até anos para você conseguir desfazer daquele imóvel ali. Então, outra vantagem em cima aí dos imóveis, os fundos imobiliários vencem também. Mais uma, facilidade de transação. É o que eu acabei de falar. Você senta na frente do computador, em questão de minutos, você já compra um pedaço de um imóvel. E para os imóveis físicos não tem essa facilidade aí de transação também. Você vai depender muitas vezes de imobiliárias,
de contatos entre os possíveis compradores, então dificulta muito mais também. A próxima diferença é o custo. Então, o custo dos fundos imobiliários é menor em comparação aos imóveis físicos. Primeiro, os aluguéis, ou seja, os dividendos que você recebe nos fundos imobiliários são isentos de impostos. Já no seu imóvel físico, você tem que declarar isso na sua declaração de imposto de renda todo ano e você vai pagar imposto em cima do aluguel que você recebeu, ok? E também os custos de transação costumam ser menores também nos fundos imobiliários. Outra característica, possibilidade de fazer desinvestimento parcial. O que significa isso? Você tem uma carteira de fundos imobiliários ali com R$100 mil, por exemplo, você consegue vender R$1.000 daquela carteira ali, só que no imóvel você não consegue simplesmente vender a sua garagem, vender o seu banheiro, você não consegue fazer um desinvestimento parcial do seu imóvel físico. O fundo imobiliário você já consegue com muita facilidade fazer um desinvestimento de R$100, R$10, R$1.000 ou a sua carteira toda, beleza? E também a administração é delegada a terceiros e normalmente a administração dos fundos imobiliários é delegada a terceiros e é uma gestora que tem muita competência, muita expertise ali no mercado, já está acostumada a estudar os fundos imobiliários, a estudar esse mercado imobiliário há muitos anos, então eles conseguem comprar imóveis melhores, bem localizados, com o preço do metro quadrado muito maior, então com o preço do aluguel também maior, e essa delegação você acaba ganhando mais dinheiro com isso. E quando você delega para uma imobiliária, normalmente é aquela imobiliária da sua cidade ali, e você não vai ter uma delegação talvez tão boa quando você coloca o seu imóvel físico. E agora vamos passar para o próximo slide, porque tem mais características, mais diferenças aqui também. A oitava diferença seriam os inquilinos. Então, os imóveis físicos, você, por exemplo, compra um kitnet de R$100 mil, a pessoa que vai alugar aquele kitnet por R$500 por mês, normalmente não tem um padrão de vida alto, não são pessoas da classe média alta, da classe alta, são pessoas, trabalhadores mais comuns ali, trabalhadores às vezes que ganham um salário menor. E muitas vezes, se a pessoa perde o emprego, meu amigo, tenta tirar essa pessoa de dentro do seu apartamento ali para você ver o que a justiça faz com você. Ela perdeu o emprego e não consegue pagar mais os seus aluguéis. Não é fácil tirar um inquilino que está inadimplente dentro de imóvel físico, é dor de cabeça na certa. Já os inquilinos dos fundos imobiliários, a coisa é completamente diferente. Normalmente os inquilinos são grandes empresas, são multinacionais, são inquilinos de classe altíssima, então o padrão de adimplência deles é muito maior e essa é uma vantagem também de você investir em fundos imobiliários. Outra diferença, a menor incidência de impostos. Igual a gente falou anteriormente, hoje em dia os aluguéis dos fundos imobiliários, os dividendos, eles são isentos do pagamento de imposto, enquanto no imóvel físico tem o pagamento ali do imposto em cima dos seus aluguéis. E mais uma diferença, comodidade. A comodidade é você sentar aqui na frente do computador, pegar o seu celular ou o seu computador e comprar vários imóveis olhando para uma tela aqui em questão de 10 minutos. E a comodidade de você comprar ou vender um imóvel físico é bem complicadinha, não é tão simples assim. E agora entrando na última diferença que eu trouxe aqui para a gente, seria a rentabilidade, que é o que a gente mais busca, né? A gente compra um imóvel para alugar ou compra fundos imobiliários para receber uma rentabilidade também. E aí, o que você acha? Você acha que os fundos imobiliários, com todas essas vantagens que a gente acabou de falar aqui, ainda tem uma rentabilidade muito maior do que os imóveis físicos? Comenta aqui embaixo. O que você acha? Tem mais rentabilidade ou não tem? E agora nós vamos fazer aquele cálculo esperto aqui que você vai ficar de boca aberta. Bora? Então o nosso cálculo vai ser baseado nesse primeiro slide, 122.500 investido no kitnet, você ganha R$500 por mês. E nos fundos imobiliários vai ser com essa carteira hipotética aqui, com esses 10 fundos imobiliários, e vamos para ele agora. Diante disso, os fundos imobiliários que a gente traz hoje tem esse dividend yield aqui, cada um que deu uma média de 10,15% ao ano. Então, você investindo R$ 122.500 com uma taxa anual de 10,15% ao ano, trouxe a minha colinha aqui, você vai ganhar no ano R$ 12.433,75, dividindo isso por 12 meses. Então, por mês, você ganharia R$ 1.036,14 investindo nessa carteira de fundos imobiliários aqui.
Então você ganharia muito mais do que o dobro você comprando um imóvel físico com kitnet, colocando o mesmo valor nos fundos imobiliários, R$ 1.036, gente. Olha o poder dos fundos imobiliários, é só você acreditar, sim, que é possível você ganhar dinheiro no mercado financeiro, que você vai ter uma boa rentabilidade. Mas não acabou por aqui não, tá? Agora olha o que a gente vai fazer aqui para você ficar com o olho brilhando mesmo para os fundos imobiliários, ó. E se eu reinvestir os dividendos mensais dos fundos imobiliários por 15 anos? Como assim, Gustavo? Aqueles 10,15% anual ali, todo mês você vai receber os dividendos dos fundos imobiliários ali, você vai pegar aquele valor ali e vai reinvestir. Qual o valor? R$ 1.036. Você vai reinvestir, comprar outras cotas de fundos imobiliários ali e vai só crescendo a sua carteira, a sua quantidade de cotas. Quanto que você teria depois de 15 anos de investimento e reinvestimentos dos seus dividendos? Agora você vai ficar de boca aberta. Olha o tamanho do seu patrimônio depois de 15 anos. Então vamos lá, aqui está R$ 122.500, que vai ser o seu investimento nos fundos imobiliários e reinvestindo os seus dividendos, beleza? O valor mensal vai ser de zero, porque você não vai fazer nenhum aporte novo, e a sua taxa de juros, que vai ser o seu dividend yield anual de 10,15, e o período vai ser de 15 anos, só que aqui está mensal, a gente vai colocar anual, e aqui está meses, e aqui nós vamos colocar anos. E qual o valor que você vai ter de patrimônio depois de 15 anos reinvestindo os seus dividendos? Este valor aqui. O total vai ser de R$ 522 mil. Então, o valor investido de R$ 122.500, o total de ganhos em juros, com juros compostos, a famosa bola de neve, vão ser de R$ 399 mil. Então, você vai ter R$500 mil depois de 15 anos. E agora, se você fizer durante 30 anos, só de curiosidade, quanto que a gente vai ter? Ó, R$ 2.226.000 durante 30 anos de investimento, com 122 mil inicial e reinvestindo os seus juros compostos, reinvestindo os seus dividendos, ok? Então esse é o poder dos juros compostos. E agora, para finalizar, qual vai ser o próximo capítulo, o próximo vídeo que a gente vai trazer aqui? Então o próximo vídeo do nosso curso de fundos imobiliários vai ser riscos dos fundos imobiliários. Aqui nós vamos trazer todos os riscos que existem na hora de você investir em um fundo, para você não ficar desamparado e saber aonde que você está colocando o seu dinheirinho, beleza? E esses 3 livros aqui são 3 livros que eu indico muito, que você vai aprender tudo sobre fundos imobiliários, e o link deles estão aqui na descrição do vídeo, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.